tema desta noite, nós temos desempenho escolar focado nas competências e habilidades, que o palestrante Vasco Moreto, que é licenciado em Física pela Universidade de Brasília, especialista em avaliação institucional pela Universidade Católica de Brasília, mestre em Didática das Ciências pela Universidade de Laval, em Quebec, Canadá, e autor de vários livros da área. Gostaríamos, neste momento, então, de chamar Vasco Moreto para que venha à frente proferir sua palestra. Obrigada. Amigos, minhas amigas, uma boa noite a todos. Depois de tantas ideias assim, a gente fica até assustado, né? Qual é a nossa obrigação nesse contexto todo? Quem somos nós? O que é importante nós, como professores, nesse contexto, de ficar doido para que o Brasil melhore? Tem muitos focos que a gente poderia colocar, mas o meu foco vai ser bem específico. Duas palavras-chave. É o desempenho escolar focado em habilidades e competências, ok? Eu vou fazer a crítica do tema, mas daqui a pouco. Por quê? Porque todos nós já temos, todos nós não, nós os mais veteranos, né, temos uma experiência de passar por paradigmas. De vez em quando diz assim, olha, agora vai ser tal, agora todo mundo é construtivista. E aí, de repente, o que fizeram? Tomaram o Piaget, toma-lhe construtivismo, toma-lhe. Como não entenderam o Piaget, o que aconteceu? Queimaram o construtivismo. Aí depois dizem, não, agora não tem mais construtivismo, agora é Vygotsky, agora é o sócio-interacionismo. E toma-lhe ensinar Vygotsky, lê Vygotsky, e não aplica dentro da sala de aula. Não sabe o que fazer. Aí, de repente, também queimaram o Vygotsky, e agora o MEC disse, agora tudo é por habilidades e competências. Não foi assim que veio o paradigma? Há um erro conceitual em falar habilidade e competência. É como se fosse habilidade aqui e competência ali. O que é que eu observei nesses últimos anos? Que você pergunta qual a diferença entre competência e habilidade, e o pessoal não sabe. Vão queimar mais um paradigma. Bom, aí a educação fica de paradigma em paradigma, é o que sobra para nós. Então fica claro o meu objetivo com vocês aqui nessa conversa hoje de noite. Eu quero que vocês saiam daqui, ao menos tendo alguma certeza do que é habilidade, o que é competência e como se aplica no dia a dia da sala de aula. Ficou claro o meu objetivo? Eu quero que vocês não façam confusão entre o que é habilidade, o que é competência e como se aplica no dia a dia da sala de aula. Bom, para começar, como o processo é interativo, a primeira pergunta que eu vou fazer é, qual a diferença entre habilidade e competência? E eu vou caminhar, escolher algumas pessoas para me dizer qual é a diferença. E a partir do que vocês disserem, eu começo minha palestra. Claro, porque na educação de hoje, chega daquele professor que diz, habilidade é, competência é, e para lá, e você fica copiando, fica escutando e para. Não, o novo professor vai buscar as concepções prévias do seu aluno. E a partir do que o aluno disser, ele faz a participação da construção. Então eu vou começar escolhendo as pessoas, enquanto vocês pensam. Eu vou soltar uma pergunta. Nascemos com habilidades ou com competência? Ou com nenhuma das duas? Ou com as duas? Enquanto eu escolho, vocês pensam. Como é seu nome, professora? Vivian. Vivian, já tem uma vítima aqui, tá, Vivian? Como é seu nome, professora? Wagner. Wagner. Não, você já sabe tudo, então não pode. Vamos ver quem mais aqui, quem sabe a diferença. Como é seu nome? Dulcineia. Dulcineia, isso. Vamos ver aqui, mais atrás, quem sabe. Achei. Como é seu nome? Emanuele. Emanuele, já tem do lado de cá. Vamos ver aqui no meio.
Quem é a turma que sabe? Como é o seu nome? Dagmar. Dagmar, muito bem. Deixa eu ver quem é outra que sabe aqui. Tem cara que sabe. Como é seu nome? Zane. Gisele. Rosane. Ah, Rosane, eu estou surdinha. Pronto, já descobri. Como é que é seu nome? Neuza. Neuza. Muito bem, deixa eu olhar bem aqui o nome de alguém que sabe. Como é seu nome? Como é seu nome? Tamires. Tamires. Tamires, muito bem. Falta uma pessoa do lado de cá. Deixa eu ver quem seria. Como é seu nome? Leila. 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 Não é aquela da novela, não, né? Aquela safadinha. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Como é seu nome? Carmen. Carmen, tá? Vamos ver aqui. Quem sabe a diferença de habilidade e competência. E aí, professor, como é seu nome? Geraldo. Geraldo, tá. A pergunta todo mundo sabe qual é, né? Qual a diferença entre competência e habilidade? Nascemos com habilidade ou nascemos com competências? Deixa eu ver, já sei mais uma. Como é seu nome? Cláudia. Cláudia, muito bem. Vou começar por você, tá? Aqui falta uma pessoa, aqui. Como é seu nome? Wagner. Wagner, muito bem. E aí, meus amigos? Posso perguntar agora? Pode. Desculpe a brincadeira. Na verdade, eu não escolhi ninguém. Eu só queria ver a reação das pessoas quando você ameaça avaliar. Falou e ameaça. Ai, minha santa periquita, o que eu vou responder? Aí, quando eu vou fazer a pergunta, não, eu não, professor, pelo amor de Deus, não é não? Olha, por que eu faço essa brincadeira? Para fazer o professor se lembrar que o nosso aluno também é assim. Se você chegar e disser para ele, você, ele é capaz de esquecer o próprio nome. Não? Então, calma. A primeira competência do professor é ter a sensibilidade de conhecer os seus alunos. E não dizer assim, você, fala, você. Ah, não falou? Então, zero para você. Não participou da minha aula. Cuidado. Então, você já sabe. Nascemos com habilidade ou nascemos com competência? Quem quer falar espontaneamente? Ninguém, não é possível. Ninguém. Achei alguém que quer falar espontaneamente. Diz, nascemos com habilidade ou com competência? Habilidades. E depois ela vira competência? Sim. Você concorda com ela? Sim. Sim. E você também concorda que nós nascemos com habilidade e depois vira competência? Acho que sim. Há alguém que discorda? Opa, alguém que discorda, me diz. Nascemos com habilidade ou com competência? Nenhuma das duas. Ihu! Olha aí, alguém é do contra. Nenhuma das duas. Acha que não? Muito bem. O que você diz? Pode falar. Eu acho que a gente nasce com a competência. A habilidade a gente começa depois que a gente cria habilidades. Ai, ai, ai. E agora? O que vocês acham? Vocês viram qual é a metodologia de trabalho do professor do século XXI? Chega de vir o professor dizer, hoje vamos estudar tal coisa, equação do primeiro grau. Equação do primeiro grau se faz assim, exemplo, dá o exemplo. Agora faça exercício de 1 a 10, para formar aquele repetidor de informações. A primeira coisa que o professor faz num assunto novo é provocar reflexão. Olha o que vocês fizeram. Um diz sim, outro diz não, outro diz pode ser, outro diz sou contra. Que a vida vai ser assim, de a gente aprender a dialogar e argumentar. Bom, agora eu vou dizer a minha opinião. Na verdade, nós não nascemos nem com habilidade e nem com competência. Acertou! Parabéns! Nós nascemos com uma coisa que se chama possibilidade de desenvolver. A gente vai desenvolver tudo. Nós não temos nem a habilidade de controlar o cocô, o xixi, nós não falamos, nós não andamos, não fazemos nada. O cavalinho nasce e já sai andando. O patinho nasce e já sai nadando. Nós nasce e se não tiver a mãe para cuidar, não faz nada. Nós temos que desenvolver tudo. Então, a primeira coisa que eu queria colocar agora
é esse texto aí. Ó. É super, hiper, truper importante que vocês gravem. É bem importante, não é? Competência não se alcança, desenvolve-se. Gravou bem essa frase? Competência não se alcança, desenvolve-se. Portanto, se isso é verdade, competência não se lista. Ah, Vasco, mas como é que o MEC, como é que o Enem vão listar as competências que o cara tem que desenvolver? A gente não lista as competências. Esse que eu chamei o erro conceitual. Então, o que a gente lista? A gente lista a situação complexa para a qual eu quero que o sujeito desenvolva competência. É isso que eu listo, e não a competência. Por isso que nós vamos ter que definir agora o que é a competência. O erro que o MEC, quando lançou esse paradigma, no meu entender, por isso que várias pessoas me pedem, vamos lá, educação por competências, avaliação por competências. Erro conceitual, não é por, é para. Então, vamos trabalhar um pouquinho o que é a competência? Então, competência é uma capacidade do sujeito mobilizar recursos visando abordar e resolver uma situação complexa. Isso é um conceito para competência. É o único modelo? Não. Tem muitos modelos, né? Muita abordagem sobre competência. Eu vou nessa linha. Então, ser competente é você ter recursos para resolver situações complexas. Essa é a ideia. Já estudou situação complexa com Edgar Morin, que é o grande pensador da atualidade, né, sobre complexidade. Bom, cuidado para não confundir desempenho com competência. Desempenho é indicador de competência, não garantia, né? A competência é uma coisa, o desempenho é outra. Mas, claro, nós vamos medir o desempenho do sujeito, desempenho, e com isso a gente vê se ele desenvolveu competência ou não, né? A gente vê o desempenho. Quanto melhor o desempenho. Agora, desempenho fraco não é necessariamente sinônimo de falta de competência. Cuidado. Suponhamos um professor só na prova de avaliação, só na prova escrita. E o sujeito é bom na oralidade. Matou o cara. Então, na realidade, se só aplica a prova escrita, você não avalia realmente. Se no dia da manhã esse cara vai ser um político, ele não precisa dominar a escrita, ele precisa dominar a oralidade. E se ele é tímido, ele não vai ser político, ele pode ser uma pessoa que domina a escrita, ele vai ser um escritor. E aí você reprova porque ele não vai bem na prova escrita? Ou reprova porque ele não vai bem na oralidade? É a ideia, né? De cada um tem que buscar a sua competência. Quais são as características de cada um para ir em busca da sua competência, do seu desenvolvimento de competência. Bom, vamos ver se vocês entenderam o conceito? Vamos ver. Se entenderam, vocês vão me ajudar a responder isso aqui. Ó. Analise as afirmações abaixo. Escreva V para as verdadeiras, F para as falsas, tendo em conta o conceito que eu coloquei de competência. E escreva PS se pode ser ou verdadeiro ou falso, ok? Então vamos lá. Primeiro, Michael Schumacher desenvolveu competência para pilotar carro de Fórmula 1. Verdadeiro ou falso? Se essa não for verdadeira, né? Foi o que mais teve vitória, foi o que mais venceu. Então ele desenvolveu competência para a situação complexa de pilotar o carro de Fórmula 1. E agora? Rubinho Barrichello desenvolveu competência para pilotar carro de Fórmula 1. E aí? Verdadeiro? Falso? Mais ou menos? Será? Viram o que eu acabei de fazer? Eu coloquei os dois diante da mesma situação complexa, não é? Pilotar carro de Fórmula 1. E vocês logo reagiram, porque um teve maior resultado, outro menor resultado. Então a competência é exatamente isso.
A competência é a capacidade que o sujeito desenvolveu para resolver mais. Não todos iguais. Os dois desenvolveram competência, claro. Um mais do que o outro, claro. Porque o desempenho de um foi melhor do que o outro. A escola sabe disso? Sabe. Quando bota assim, coloca assim, a média mínima de aprovação é 6, vamos supor. O que a escola está dizendo? Que quem tiver média 6, passa. E quem tiver 7, passa. E 8, passa. E 9, passa. E 10, passa. O que a escola está dizendo? Eu tenho uma competência mínima que eu peço, mas eu admito que cada um vai desenvolvendo competência diferenciada. Então, competência não se lista. A gente lista a situação complexa para a qual você vai desenvolver competência. Então, agora vocês entenderam que o Schumacher tem mostrado com seu desempenho maior competência que o Rubinho para pilotar carro de Fórmula 1. Verdadeiro? Verdadeiro. E agora? O Schumacher é mais competente que o Guga, Gustavo Kuerten. Verdadeiro ou falso? Perfeito! PS, isso. Cada um na sua, não é não? Agora vocês entenderam o que eu estou querendo dizer. A competência está sempre ligada à situação complexa para a qual o cara desenvolveu. E a escola sabe disso? Sabe. No meu tempo, portanto, há uns 20, 30 anos atrás, eu tenho 50 anos de magistério, então é lá para trás. Quando se falava em planejamento, alguns que são do meu tempo devem me lembrar. Todo mundo pensava numa folha de papel deitada, com os traços verticais, e na primeira coluna dizia objetivos. Na segunda coluna dizia conteúdos. Na terceira, estratégias. Na quarta, recursos. Na quinta, avaliação. Alguém é desse tempo? Hoje, qual era o foco do seu planejamento? A segunda coluna, distribuía os conteúdos, depois dizia objetivo para esse conteúdo, estratégia para esse conteúdo, avaliação desse, tudo era em cima do conteúdo. Por isso que a escola se chamava escola conteudista. Hoje, como é que um professor prepara o seu planejamento? Não é em cima do conteúdo. Ele prepara qual a situação complexa para a qual que eu quero que ele desenvolva competência. Analisou a situação complexa e diz, agora, quais são os conteúdos? Quais são as habilidades? Quais são os recursos? Quais são os recursos que ele vai ter? É uma mudança de foco. E isso baseado no que é desenvolver competência. Ficou claro isso aí? Pronto. Vamos ver aqui. Ó. O Schumacher tem... tá bom. O Pelé é competente como pianista? Não. Mas como jogador? Sim. Está vendo? Competência sempre... Então alguém diz assim, eu sou um cara competente. Qual é a pergunta que a gente faz? Em quê? Né? Qual é a situação complexa? É evidente que não podemos afirmar que um médico é mais competente que um advogado, pois eles enfrentam situações complexas diferentes. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Bom, o primeiro item que eu queria que vocês guardassem desse meu discurso é o que é competência. Ficou claro? Posso repetir para gravar? Competência é uma capacidade do sujeito mobilizar recursos para resolver situações complexas. Mobilizar quer dizer, ele tem que ter os recursos, então o negócio é desenvolver os recursos. Alguém de vocês deve estar pensando, ô Vasco, e quais são os recursos? Quer saber? Não deixe de assistir o resto da palestra. Tá? Que agora eu vou bater exatamente nos recursos. Mas tem uma segunda ideia que eu quero passar para vocês agora. É a ideia de modelização. O professor falou o tempo todo de modelo, modelo, modelo. Me parece que vocês... Vamos lá. Entenderam que tudo hoje em dia é na base de modelos. Nós criamos modelos. Modelos explicativos para ver qual é a nossa interação com o mundo.
Se eu perguntar para vocês, qual é o modelo da educação tradicional? Quase com certeza vocês vão dizer assim: na tradicional o professor estava lá, dava matéria, o aluno compreendia a matéria, fazia exercício, fazia a prova e pronto. Mas esquecia para a prova seguinte, ele não sabia mais. Então, a gente criava modelos. O modelo da educação de hoje, processo de interação. Eu também criei um modelo para entender o conceito de competência e habilidade. Como eu sou estudioso da linha do Vygotsky, a linha da interação, eu chamei o meu modelo de o modelo Vaskovsky-Moretovsky. Está ele aí, em homenagem ao Vygotsky. Esse é o meu modelo. Na verdade, quem me fez entender bem meu modelo foi meu neto. Meu neto mais velho, uma vez ele queria assistir palestra minha, e ele era muito pequeno, 9 anos, 8 anos. Vovô, deixa assistir uma palestra, deixa. E eu sempre fora de Brasília. Um dia eu fui dar uma palestra na Euro-Americana em Brasília, na universidade. Falei: Vitão, hoje você vai comigo hoje para a universidade. Senta lá atrás, fica quietinho. Ele ficou, terminei a palestra, expliquei todo esse modelo. Aí chegou em casa de volta, ele todo sorridente falou para a Sheila: vó, sei tudo que o vovô falou na palestra. E a Sheila falou: o que ele falou? Falou de competência, vó. E ela achou que ele não tinha entendido nada, 9 aninhos. E aí, Vitão, o que você entendeu de competência? Ele parou um pouquinho, refletiu, falou: vó, competência é uma bolota com umas bolotinhas e 3 bolotas penduradas. Olha que conceito lindo que ele sacou. Veja, competência, capacidade de, bolota, mobilizar recursos, bolotinha. Para quê? Resolver situações complexas. Quais são as situações complexas que um professor tem que ser competente? Planejar aula, ministrar aula e avaliar a aprendizagem. E nós temos que ser competentes nessas 3 situações complexas. Mas para isso nós temos que ter os recursos. Quantos são os recursos? 5 no meu modelo. E eu agora vou tocar recurso por recurso para você entender, né, o que é ser competente no modelo Vaskovsky-Moretovsky. O primeiro recurso é o CC. CC de conteúdos conceituais. Professor que não domina os conteúdos perde o primeiro pilar da competência. Professor não pode parar de estudar. Eu dou aula há 25 anos. A sociedade de 25 anos atrás não é a sociedade de hoje. O aluno de 25 anos atrás não é o de hoje. Os conceitos são outros. Então você não pode parar de estudar. Se você continua estudando, aí você realmente mantém o desenvolvimento de competência. Vocês repararam que em nenhum momento eu estou falando alcançou competência? Eu estou dizendo desenvolver. Eu tive um debate com o professor Philippe Renaud, que vocês devem conhecer, né? Lê os livros dele. Eu dizia: mas Philippe, você bota nos títulos do seu livro assim: as 10 competências do professor do século XXI, as competências necessárias. Não bate com o que você mesmo escreve sobre o que é competência. Sabe o que ele me falou? Eu faço isso porque o editor, lá, o dono da editora, diz que no Brasil só vende livro se dizer os 10 mandamentos, os 10 competências. Era só no último livro. Eu dizia: mas não é a competência, é o desenvolvimento. No último livro, quem lê o último livro do Perrenot, ele está dizendo: agora é o desenvolvimento de competência. Esse é o foco que nós temos que dizer. Porque aí é um eterno desafio para nós, não é não? Que hora que eu paro de desenvolver competência? Na hora que eu morrer. Até lá eu tenho que estudar. Então, primeiro pilar da competência: aprender é construir significados. Ensinar é oportunizar essa construção. Gravem isso como primeiro princípio. Aprender é construir o significado. Ensinar não é transmitir significado, é oportunizar, criar o contexto, é provocar o aluno. Segunda ideia importante: um papel social da escola: ajudar a formar gestores de informações e não
meros acumuladores de dados. Quem acumula dados hoje em dia, quem é? Computador. Nosso aluno não pode ser computador. Ele tem que ser um gestor, ele tem que saber onde buscar as coisas. É um foco. Professor que se convencer disso, ele para de cismar de dar prova sem consulta. Por que a gente dá tanta prova, não pode consultar nada, não pode colar? Por quê? Se um profissional qualquer, médico consulta, engenheiro consulta, advogado consulta, todo mundo consulta, e o aluno que está sendo preparado para a vida não pode consultar na hora da prova? Onde está a lógica? Eu, como diretor pedagógico de um centro universitário em Brasília, quando eu voltei do Canadá, eu queria transmitir essa ideia para o público de Brasília. Sabe o que eu fiz? Comprei 40 mil máquinas de calcular da China, aquela maquininha baratinha, e mandei escrever uma frase em cima da máquina. Pense, a máquina calcula por você. E junto com a máquina de calcular, com a prova de matemática, eu distribuía uma maquininha. Aí todo mundo diz, está dando a máquina de calcular? Claro! Já viu um professor de matemática proibindo o aluno de usar a máquina de calcular na sua prova de matemática? Se na vida... Já viu isso? Já. Mas isso é um absurdo. Porque se na vida o pipoqueiro usa a máquina de calcular, o açougueiro usa a máquina... Todo mundo usa, e eu estou preparando o aluno para a vida, e não deixo ele usar a máquina de calcular? Onde está a lógica? Você tem que ajudar a formar o pensador de matemática. Quem? Não pode, mas vai entrar outra coisa agora no Enem. É porque eles não estão dando mais cálculo. Eu sei porque eu escrevi o referencial teórico do Enem há 12 anos atrás, que era para o UNB, para o Programa do PAS. Nós agora estamos dando um passo para frente, que é onde o Enem vai dar. Em vez de distribuir uma máquina de calcular, vamos distribuir um tablet para cada um na hora da prova. E aí está escrito em cima do tablet: consulte o que você quiser, resolva as situações complexas abaixo. O novo aluno vai ter que ser aquele que saiba o que buscar, saiba enfrentar uma situação complexa e resolvê-la. E resolvê-la não porque ele sabe tudo de cor, mas resolvê-la porque ele sabe onde buscar a informação que está na nuvem. Essa é a mudança radical. E eu vou dar um exemplo para vocês entenderem bem. Vou dar um exemplo, já que eu sou professor de matemática, precisa dar um recado aí? Não. Já que eu sou professor de matemática, vou fazer uma pergunta para vocês. Quanto é 4 mais 3? Quanto é 4 mais 3? Nossa, vocês responderam rápido. Quanto é 4 mais 3? Ela sabe, não sabe? Quanto é 4 mais 3? 4 mais 3? 7? É 7? Olha como vocês responderam rápido. Por quê? Porque vocês foram adestrados. 4 mais 3 até pode ser 7. Mas numa situação especial. Olha bem, numa situação especial. A primeira resposta que você devia ter me dado é 4 mais 3 igual a nada. Quer ver? 4 mulheres mais 3 abacaxis. Dá 7 o quê? Nada. Um gaiato lá em São Paulo gritou assim: 7 abacaxi. Aí o outro gritou: 7 coisa gostosa. Cada um foi no seu modelo, não é não? Então, primeira resposta, nada. Pode ser 7? Pode. Quando? Se o 4 representar um conjunto de 4 elementos com uma propriedade X. O 3, 8 conjunto com 3 elementos com a mesma propriedade. Só nesse caso, 4 mais 3 será um conjunto de quantos elementos? 7 com aquela propriedade. Exemplo: 4 vacas mais 3 cavalos. Dá 7 animais. Olha o elemento comum dos dois conjuntos. 4 laranjas mais 3 bananas. Dá 7 frutas. Olha o elemento comum dos dois conjuntos. E agora? 4 mulheres mais 3 homens.
que vai dar? Os mais sérios responderam logo o quê? 7 pessoas. 7 sérios, alguém pensou. Uma mulher infeliz. Outro pensou, uma mulher sem problema. Um monte de gente pensou, suruba total. Aí, ó. Olha o cuidado que tem que se ter. Agora, 4 mais 3, uma resposta inteligente que você podia ter me dado, é 1. Fácil de provar? Facílimo, vou provar para vocês aqui agora. Meu referencial é o púlpito aqui, tá bom? Ó, lá vou eu. Preste atenção. 1, 2, 3, 4. Quantos passos eu dei? Vou dar mais 3, porque é 4 mais 3. 1, 2, 3. A que distância eu estou do referencial? Então 4 mais 3 pode ser 1. A gente usa isso em física. Quem é bom de matemática aí deve ter respondido, não, Vasco, 4 mais 3 é 5. Fácil de provar? Fácil, vou provar aqui. Meu referencial. 1, 2, 3, 4. Quantos passos eu dei? Vou dar mais 3, só que em vez de voltar, vou dar em ângulo reto para lá, 90 graus. 1, 2, 3. A que distância eu estou da saída? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Galera, vocês todos estudaram isso um dia. Teorema de Pitágoras, o mais importante da matemática. 4 vezes 4, 16, 3 vezes 3, 9. 16 mais 9, 25. O resto quadrado de 25 é 5. Ou você é daqueles que estudou Pitágoras assim. Quadrado de hipotenusa igual a soma dos quadrados dos catetos. Quadrado de hipotenusa igual a soma dos quadrados. Foi assim que você estudou Pitágoras, né? Quadrado de hipotenusa igual a... Então você decorou, você não compreendeu nada. Você desenvolveu uma habilidade e não desenvolveu competência, gente. Não é não? Agora, se você apertar a calculadora 4 mais 3, ela vai responder quanto? Ela é burra, ela não sabe pensar. Eis o porquê nós, para a nova geração que é das máquinas, nós temos que, entrou no 2º ano do ensino fundamental, começou a saber as operações, deixa a máquina na mão deles. Em vez de, houve um tempo, vocês não pegaram esse tempo, que era do meu tempo, que saber matemática era saber tabuada. Então, tinha aquela cantoria, 2, 2, 4, 2, 3, 6, 2, 4, agora 2, 3, 3, 1, 3, não tinha isso antigamente? E tinha gente que apanhava porque não sabia a tabuada de cor. Todo o foco da matemática do 1º e 2º ano era tabuada. Só que quem fez isso naquele tempo esqueceu de um princípio fundamental da educação piagetiana, vigotskiana e todos que vocês imaginarem. Criança opera no concreto. O adulto que opera no abstrato, depois dos 14, 15 anos, ele vai no abstrato. Antes é o concreto. Então, 4 vezes 3 é absolutamente abstrato. 4 vezes 3 o quê? Então, ele decora a tabuada feito papagaio. Agora, se você diz 4 laranjas mais 3 bananas, você trouxe o objeto para o raciocínio da criança. Então, a gente tem que passar a dar probleminhas para as crianças e deixar as máquinas fazerem as contas. O meu neto, ano passado, fez o PAS em Brasília, né? O programa, é o vestibular, final de cada série, né? 1º ano, 2º ano. E ele voltou para casa feliz da vida, falou assim, ainda bem que distribuíram uma máquina de calcular para a gente fazer as contas, né? Eu falei, que bom. Ele falou, e aí foi rápido, eu pensava no problema, resolvi o problema e as continhas lá. Aí ele falou, você sabe que tinha uma frase de um célebre filósofo em cima da máquina? Eu falei, qual era a frase? Pense, a máquina calcula por você. Eu disse, não era de um célebre filósofo, foi teu avô que fez isso há 12 anos atrás. E agora qual vai ser a nova frase? Consulte o que você quiser, resolva os problemas.
Quando eu comecei com máquina de calcular, eles me acharam maluco. Agora, muitas instituições estão dando a máquina de calcular, outros nem estão dando os problemas, direto à máquina. E vai ser daqui 2, 3, 4 anos, não posso prever muito, vai ser tablet, através do tablet você vai resolver as situações complexas que nós vamos dar. Olha o papel das universidades, não é? Porque a vida vai ser assim desses nossos alunos. Então eles vão ter que saber onde buscar informação e não gravar de cor. Ficou claro a primeira ideia? Vamos para o segundo pilar. O segundo pilar é o H. H de habilidade. Olha por que eu disse que não podia falar em habilidade e competência. A gente fala só no desenvolvimento de competência. Para desenvolver competência, tem que desenvolver 5 pilares. O primeiro é conteúdo, acabamos de ver, né? O segundo é habilidade. Então, a habilidade é um componente da competência. E tem mais. Se desenvolver habilidade, vai virar competência? Não. Você vai ser extremamente habilidoso, mas não competente. Porque a competência envolve saber fazer e saber o que está fazendo. Eu vou fazer uns testes com vocês para ver se vocês entendem isso. Então, habilidade é saber fazer. Quem estudou? Opa, aqui não. Opa, apertei demais. Saber fazer. Segundo, habilidade, quem estudou pedagogia, corresponde a conteúdos procedimentais, o saber fazer. Outra, a escola deu ênfase no desenvolvimento de habilidade em detrimento da aquisição de competência. A escola que nós frequentamos deu muita ênfase na habilidade e não na competência. Exemplo, a tabuada que eu acabei de falar, verbos irregulares, quanto que para estudar inglês tinha que estudar verbo irregular. Números primos, quem não estudou número primo? Pergunte se sabe o que é número primo. Produtos notáveis, M diante de PIB. Vamos só ver se alguém se lembra. Você se lembra como é que aprendeu que se coloca M diante de PIB para não fazer confusão? Sempre inventaram historinhas. Eu fui para Juazeiro, da Bahia agora, e uma professora falou assim para mim, não, meu aluno não confunde mais. Eu ensinei uma historinha para ele. Falei, qual foi a historinha? Ela falou assim, mamãe dá a mão para o papai e para o bebê. Então, M de mamãe, na frente do P de papai e do B do bebê. Aí a outra professora falou assim, não, eu tenho outra. Falei, qual é a tua? Ela falou, manteiga se passa no pão e no bolo. Imagina o menininho, para não errar, falar assim, manteiga se passa no pão e no bolo, manteiga se passa no pão e no bolo. Mas por que inventar história? Por que não logo dizer por quê? Uma vez o Vitão, esse meu neto, chegou em casa e falou assim, vô, vamos andar a cavalo? O negócio dele é andar a cavalo com o vô. Falei, não, dever primeiro. Não, dever tá. Vai fazer o dever, depois nós vamos andar a cavalo. Ele foi para o quarto dele, não deu 3 minutos, ele voltou. Vô, terminei. Falei, ai, que dever é esse tão curtinho? Falei, não, acertei tudo, vô. Negativo. Busque a folha que eu quero ver. Trouxe 20 respostas, 20 acertos. Acertou tudo. Aí ele riu e falou, e aí, vô, vamos andar a cavalo? Falei, não. Primeiro eu quero saber se você sabe o que você está fazendo. Sabe o que a professora fez? Ela falou assim, preencha corretamente as lacunas de acordo com a regra. E ela escreveu, K, pontinho, po, campo. DE, pontinho, T, dente. Tá, pontinho, bem. O que queria escrever nos pontinhos? M ou N? Falei, como é que você acertou tudo, Vitão? Falou, ué, só saber a regra. Na frente do PIB coloca o M nos outros N. Falei, por quê? Ele falou, sei lá. Olha o papagaio. Olha o ensino feito papagaio. Sei lá. Eu falei, então o vovô vai te ensinar para você nunca mais esquecer. Porque você tem que ter competência, não só habilidade de fazer. Estavam fazendo o quê com o meu neto? Deram a regra, repete 20 vezes, está adestrado e não sabe por quê. Falei, vovô vai te ensinar. Olha para o lábio do vovô. Quando ele olhou, eu falei, P. Os 2 lábios são fechados, essa letra se chama bilabial. B.
bilabial. M, bilabial. E são as únicas. É por isso que diante de P e B, coloca-se M, que são bilabiais. E nos outros, eu falei, T, é língua no dente, língua dental. D, língua dental. N, língua dental. Falou, povo, agora não erro mais, vou ficar na prova assim, TBM, TDN, PBM. Para quem de vocês foi a primeira vez que ouviu a explicação por quê? Levante a mão para eu ter ideia. Ai, minha santa periquita, isso tudo. Olha o que a escola fez conosco. Desenvolveu a habilidade e não desenvolveu a competência. Quer ver outra? Eu estou insistindo, sabe por quê? Porque não adianta eu vir dar grandes teorias piagetianas, vigotskianas, teoria para você. Eu quero ver o teu dia a dia na sala de aula. Para você ser competente, você tem que dominar essas coisas e não ficar contando história para os meninos. Alguém se lembra de ter estudado números primos? Estudou números primos? Vamos ver como é que você estudou, se foi assim como eu estudei também. Número primo é todo aquele que só é divisível por si mesmo e pela unidade. Não é assim que a gente repetia? Os primos são 2, 3, 5, 7. Agora, se eu chegar e perguntar para você, quem é o primo do 10? Sabe não? Quem é o primo do 20? Também não? Quem é o primo do 40? Não? Tem algum professor de matemática aí para mim, por favor? Tem na frente? Quem é o da frente aqui que é professor de matemática? Você não sabe? Já esqueceu? Não conhece nem a família dele, né? Eu estou fazendo a brincadeira para vocês ficarem atentos e tentar pensar. Quem é o primo do 10? A maioria vai responder, o 10 não é primo. Eu não perguntei se ele era primo, perguntei quem é o primo dele. Aí muito... Quem é? E o do 40? Você estava começando bem, diz. Quem é o primo do 40? Não? Ah, desculpe. Como passou o tempo que eu tinha programado, não vou poder explicar essa hoje. Quer que explique? Mesmo que passe o tempo? Claro que eu ia explicar. Você viu a técnica que eu usei? Eu criei a situação complexa. Eu criei a emoção, dizer assim, o que o Piaget chama isso? O desequilíbrio cognitivo. Agora que eu desequilibrei, você diz, não, agora eu quero saber, pô. Não é não? Agora eu quero saber. E essa motivação é que vai te levar a aprender. Porque se é só você... Aí se o professor diz, isso aqui não vai cair na prova, eu não vou dar. A galera, eba, ainda bem. Não pode, você tem que provocar. Então vamos lá. Primo, solta para mim aí. A escola tradicional ensinou a achar os primos. Vamos ver se alguém se lembra de ter feito isso aqui, Fatório número 72. Como é que a gente fazia? Dá por 2, 36. Dá por 2, 18. A gente não ficava cantando, dá por 2, dá por 3, dá 1. Achamos os primos, 2 e 3. Não é não? Por que eles são primos? Né? O 2 e o 3 são primos. A pergunta é, por que eles são chamados números primos? Isso a escola não ensinou. Foi engraçado, porque um dia a professora do Vitão deu um trabalho para ele, né? Um dever de casa. E ele chegou em casa falando assim, hoje você tem que me ajudar, porque a professora deu um trabalho que é chato. Falei, o que foi? Fatorar números grandes. 14.444. A gente faz 36, assim, mas esse número enorme, 20 exercícios, eu falei, Vitão, traz aqui, primeiro. O que você acha quando você fatora? Números primos. E por que ele chama primo? Ele falou, sei lá, vô. A professora não explicou? Não. Mas como é que ele deu matéria de números primos e não disse para você quem é primo? Eu falei, então me dá uma lista, dá a folha aqui. Me deu a folha e eu escrevi. Professora Dulce. O Vitão não sabe o que está achando, então ele não vai fazer o exercício de hoje, a não ser que ele aprenda o que é número primo. E mandei de volta para a escola. Dia seguinte, 8 horas da manhã, toca o telefone lá em casa. Professor Vasco. Falei, sim, quem é?
Professora Dulce, ô Dulce, tudo bem? Professor, pelo amor de Deus, me explique por que ele chama número primo. Ela também não sabia. E ela foi humilde. Ela não xingou porque eu tinha nada, ela entendeu o recado. Ela foi humilde porque a gente não sabe um monte de coisa. Então vai buscar o que ela fez. Aí eu disse, ótimo, Dulce, eu vou te explicar por que o número primo. Então, olha, primo é do primeiro, primogênito, primeiro nascido, primitivo, dos primeiros tempos. Então, olha, por que o 2 é primo? Porque ele é o primeiro dessa série que vai aparecer aí, ó. 2 vezes 1, 2. Não está em primeiro lugar? Tá. Por isso que ele é o primo. 2 vezes 2, 4. O 4 está em primeiro lugar? Não, está em segundo. Então ele não é primo, o primo dele é o 2. 3 vezes 3, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 4, 8, 3 vezes 5, 2 vezes 5, 10. Quem é o primo do 10? Vamos ver se vocês gravaram. O 2, não é ele que está em primeiro lugar. E o primo do 100, quem é? Ihu, entenderam? E o primo do 1444, quem é? E o primo de qualquer número par? Ah, vocês acabaram de entender por que só tem um par que é primo, que é o 2. Ele é o primeiro de todos. Quem é o outro primo? 3. Por que o 3 é primo? Porque ele é o primeiro dessa série. 3 vezes 1, 3. Olha ele em primeiro lugar. 3 vezes 2, 6. Por que o 6 não apareceu como parente do 2? Porque ele é do 2, né? E assim adiante. Aprendeu isso? Como é que é? Mas, e é fácil de explicar. Por que o 5 é primo? Porque ele é o primeiro dessa série. Ó. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. É o 2. 5 vezes 3, 15. É o 3. O outro, 7. Opa, caramba. Pulou demais. Estou apanhando aqui dessas. Aí, ó. 13 e assim adiante, tá? Então, eles são primos porque são os primeiros da série. Eles têm uma característica, ter apenas 2 divisores distintos, tudo bem. Mas primo, porque ele é o primeiro. Levante a mão para quem foi a primeira vez na vida que ouviu a explicação. Ai, minha santa periquita. Vocês estão entendendo qual é a mudança que nós precisamos na educação? Chega de fazer nosso aluno mero acumulador de informações. Quem acumula informação é computador. Nosso aluno tem que ser o pensador, tem que saber os porquês. Então não é só a habilidade de achar os primos, é a competência de saber por quê. Né? Bom, eu vou dar um pulinho agora aqui, ó. Eu vou rapidinho pular essas 3 ideias aqui, porque eu estou preocupado para o terceiro pilar. O terceiro pilar, acho que vocês estão entendendo meu objetivo, né? Para desenvolver competência, eu tenho que desenvolver ao mesmo tempo quantos pilares? 5, que são os recursos, né? Recurso para resolver situações complexas. Primeiro, dominar conteúdo. O professor estuda, 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 estuda. Vai dar primo para os seus alunos? Estuda, porque ele chama primo. Qualquer matéria que você vai dar, estuda por quê? Segundo, não basta você saber o conteúdo, você tem que saber o quê? Como mexer com esse conteúdo? Como trabalhar com ele? Vocês não tiveram professores na universidade que a gente dizia, nossa, esse cara sabe tudo, mas não sabe dar aula. Você não acompanhava. Eu lembro uma vez, eu como diretor da faculdade, eu lembro que eu coloquei 2 PhDs lá em Brasília, na faculdade, no curso de Direito. 2 PhDs. Naquele tempo tinha pouco PhD e o MEC em cima da gente. Falei, tá bom, vou colocar os 2 PhD. Mas 2 semanas depois, os alunos vieram lá para o meu gabinete, professor, fulano de tal pode tirar. Vou tirar como? Se ele é um PhD e o MEC está exigindo PhD. O que é que ele não sabe? Não, ele sabe tudo, professor. Ele é um poço de sabedoria, mas um poço tão profundo e estreito que ninguém tira água lá de dentro. Eu entendi o que ele quis dizer. Ele tinha conteúdo, mas não tinha habilidade. Então a competência dele foi para a cucuia. Terceiro pilar. O mais importante na nossa relação com nossos alunos chama-se linguagem. A linguagem é tudo para a nossa relação com o aluno.
Linguagem escrita, oral, não sei o quê. Então vamos falar um pouquinho sobre linguagem. Vamos lá. Primeiro fundamento de toda linguagem. Nenhuma palavra tem sentido em si mesma. Quem lhe dá sentido é o contexto. Gravem isso, porque isso é essencial para o professor. O professor diz, mas eu falei. Falou, mas pode ser que você entenda de um jeito e o receptor entende de outro. Então, se você não aplicar a dialética, né, a conversa, você não vai. Exemplo, olha um exemplo. Opa, caramba, de novo. Agora matou o meu. Tá certo? No porto, um navio brasileiro entrava um navio italiano. Qual é o erro dessa frase? No porto, um navio brasileiro entrava um navio italiano. Faltou o quê? Uma vírgula, um ponto? Vírgula. Onde iria a vírgula? Depois do... Como é que é? Um navio não entra em outro navio, né? Duas vírgulas aí? Será? Deixa eu decepcionar você. A frase está corretíssima. Vocês estão pensando que o entrava era do verbo entrar. Não é do verbo entrar, é do verbo entravar, quer dizer bloquear. No porto, um navio brasileiro bloqueia, entrava um navio italiano. Percebeu o problema da linguagem? A palavra é a mesma, só que tem sentido dependendo do contexto. É a mesma para a segunda. Com duas vírgulas e um ponto, reescreva a frase dando-lhe sentido. Duas vírgulas e um ponto. Maria toma banho porque sua mãe disse ela pega a toalha. Coloque aí duas vírgulas e um ponto para dar sentido. Maria toma banho porque sua mãe disse ela pega a toalha. Mãe, vírgula. É isso mesmo, pode continuar. Ele acertou. Maria, como é que fica? Vamos lá. Maria toma banho porque sua. Não, Maria toma banho porque sua, ponto. Mãe, vírgula, disse ela, vírgula, pegue a toalha. Por que Maria tem que tomar banho? Está suando muito, então o sua é do verbo suar, não é o sua, da sua mãe. Eu peguei esses exemplos para vocês entenderem, as palavras não têm sentido em si mesmo, quem lhe dá sentido é o contexto. Ora, é isso que nós fazemos na sala de aula, nós jogamos a palavra, crente que o nosso aluno vai captar o que eu penso, e não é necessariamente isso. Por isso que olha a função da linguagem, ligar contextos. Né? O contexto do professor está cheio de objeto de conhecimento, o aluno ainda não. Quem liga os dois é a linguagem. Onde o problema da linguagem mais pega é nos momentos de avaliação escrita. E aí, aqueles que já leram meu livro sobre prova, né? Eu peguei 8 mil provas que me mandaram do Brasil inteiro. E durante 2 anos eu estudei o que o professor perguntou, o que o aluno respondeu, o que o professor competente devia ter perguntado. E escrevi um livro chamado Prova, Momento Privilegiado de Estudo, Não Acerto de Contas. Eu vou tirar algumas questões dessas só para vocês verem o que eu quis dizer com isso. Quer ver? Vamos ver se eu consigo. Primeiro, a professora do Rio de Janeiro perguntou: como é a organização das abelhas numa colmeia? A palavra mais comum que eu encontrei nas provas foi como. Como era o governo? Como foi? Como? Sabe o que o aluno respondeu? Como é a organização das abelhas numa colmeia? É joia. Outro respondeu: é maravilhosa. Outro respondeu: é muito legal. E as três cabem na pergunta?
cabem. Era isso que o professor queria? Não. Não era isso. Está vendo o problema da linguagem? E aí? Como é que o professor competente na linguagem deveria ter perguntado? Assim, por exemplo. Vimos em nossas aulas de ciências como é maravilhosa a organização dos saberes de uma colmeia, pois cada grupo de elementos da colmeia tem uma função específica para que o todo funcione em harmonia. Olha o professor conversando com o aluno, isso se chama contextualizar. O aluno tem que sentir que você continua a sua aula, você está falando com ele. Agora sim, partindo dessa ideia, escreva a função de ao menos 4 grupos de elementos da colmeia. Eu disse para o aluno o que eu quero e disse qual é o parâmetro para correção. 4. Da cidadania também, se for preciso. Olha o outro. O Oceano Atlântico banha a costa brasileira desde até. Essa questão veio de Tocantinópolis, lá no alto do Tocantins. A professora esqueceu que criança opera no concreto. Ela disse, desde até. Para ela, pensou, desde o Rio Grande do Sul até o Amapá, né? Para ela. Sabe o que o aluno respondeu? Vamos ver se isso aqui funciona. Desde antes de Cristo até hoje, não está certo? Perfeitamente correto, né? Só que a professora fez uma falta de ética. Gozou do menino perante os colegas, ele tinha 9 anos, esse menino. Gozou dele, pegou a prova dele, pendurou no mural da escola, e aí o menino ficou apavorado e publicou no jornalzinho da escola. Esse menino fugiu da escola, o Ministério Público veio por cima da professora, 6 meses suspensa da sua atividade de professora. Porque não pode fazer. Esse menino ficou traumatizado, levou uns 2 anos para voltar, né? Não pode. Como é que ela deveria ter perguntado se ela fosse competente? A costa brasileira é banhada pelo Oceano Atlântico, indo desde o estado do até o estado do. Agora trouxe o elemento concreto. Qual é o estado? Rio Grande do Sul, qual é o estado? Aí o Amapá. Olha a outra. Vamos ver. Cuidado com a linguagem. Insisto sobre isso. A professora perguntou, quais são os 3 poderes da República e qual a sua obrigação? O que o aluno respondeu? Opa! Respondi. Agora, vamos ver que está difícil isso aqui, ó. Tecnologia. Poder legislativo, executivo e judiciário. E minha obrigação é estudar os 3. Qual foi a pergunta que ela fez? Quais são e qual é a sua obrigação? Sua, ele entendeu? Dele. Estão percebendo o problema da linguagem que pode colocar? Porque aí o professor pode virar autoridade, não era isso que eu queria, e não dar nota para o aluno. Claro. E aí? Como é que podia ter dito? Quais são os 3 poderes da República? Primeira coisa. Segundo, qual a obrigação de cada um deles? Agora tem clareza e precisão. Olha essa outra, então. Criança opera no concreto. Centração. Aí a professora de 4ª série perguntou, primeira série, você tinha 10 balas, ganhou outras 20 balas. Você ficou com, na cabeça da professora, 10, 20, 30. Mas não botou o objeto de conhecimento. O que a criança respondeu? Tente. Contente. Claro, se eu tinha 10, ganhei 20. Como é que eu fiquei? Contente. Mas tente é com maiúsculo, que é M com M. Todo mundo ficou contente. Veja, é essa criança. Nós temos essa criança na sala de aula e a gente não se dá conta. Como é que podia ter perguntado, agora vocês entenderam. Você tinha 10 balas, ganhou outras 20 balas. Você ficou com, pontinho, balas. Aí está o objeto de conhecimento. Outra. Cuidado, no curso superior tem uma coisa que se
sobretudo no curso superior, se dá muito. Comente. Comente, disserte, desenvolva. Olha o exemplo desse aí. Comente a frase de Sócrates, conhece-te a ti mesmo. O que é comentar? Falar sobre. Qual é o critério para o professor corrigir a questão depois do comentário? Não tem. É a cabeça dele. É a falta de respeito para com o seu aluno. Porque ele não disse como é que vai corrigir. Só que a aluna foi inteligente pra caramba, deu uma lição no professor. Era uma aula de filosofia da educação. Olha o que a aluna respondeu. Vamos ver? Acho uma frase muito profunda. Tão profunda que nem consigo captar o seu real significado. Mas acho que Sócrates estava certo quando disse a frase, pois você não sabe, não teria dito besteira. Assim mesmo que eu nada entendo do que ele disse, tenho certeza que a frase tem um grande significado em todos os aspectos em que for analisada. Comentou? Merece o ponto? Vai ganhar? Vai ganhar uma bronca, né, por cima. Está de palhaçada, assistiu minha aula? Professor incompetente, culpa do aluno. É a competência para avaliar a linguagem. E o professor de matemática, antigamente, dizia assim, bom, isso aí eu vou pular. Vamos ver aqui. Ah, essa também é genial. Onde se encontram as brânquias do camarão? Perguntou o professor Ciência. O que o aluno respondeu? Ali atrás, né? No corpo dele. É óbvia a resposta, não é não? Onde? No corpo dele. Como é que podia ter perguntado? Vimos que as brânquias são elementos essenciais para o camarão. Vimos também, por esse motivo, se encontra. Olha a conversa que o professor tem que fazer. Na mesma prova do camarão, estava essa aqui. Ó. Vamos lá? Em quantas partes se divide o corpo de um crustáceo? O que o aluno respondeu? O que ele respondeu? Depende da cacetada, está correto também? Corretíssima também. Agora, tem outra forma de perguntar? Tem. Estudamos que o nosso corpo se divide a cabeça. A gente ri agora, mas dá vontade de chorar, não dá? Quantas vezes a gente fez isso com nossos alunos e o aluno levanta a mão e diz, professor, o que o senhor quer com a questão 4? Porque ele não entendeu o que a gente coloca. Clareza e precisão é condição de competência. Encontre o X, perguntou o professor de matemática. O que o aluno respondeu? Fez a bolotinha e disse, está aqui. Não era para encontrar o X? Está aqui. E faz o que agora? Não disse o que era para fazer, né? Só disse que era para encontrar. Encontrou, está aqui. Como é que um professor competente perguntaria? Na figura ao lado, x representa o valor da medida da hipotenusa num triângulo retângulo. Aplicando o teorema de Pitágoras, calcule o valor de x. A mudança na educação se faz para novo desenvolvimento da competência, percebeu? A linguagem é o terceiro pilar da competência. Como eu avancei muito da hora, sabe? Eu vou fazer uma síntese agora para vocês, tá? Para desenvolver competência, eu não falei para alcançar, eu disse para desenvolver. Precisa desenvolver ao mesmo tempo 5 pilares. Quais são? Conteúdos conceituais, estuda, sabe o que é? Segundo, habilidade, o que fazer com esse conteúdo conceitual. Terceiro, linguagem, como comunicar esse conteúdo. Por isso que a filosofia é importante, ela tem que voltar para nossas escolas urgentemente, para que eles saibam pensar e comunicar o pensamento estruturado. O quarto pilar, e agora eu não vou passar as outras, eu vou fazer de cabeça, assim, rapidinho, é o VC, valores culturais. Toda vez que você der um problema, uma situação complexa,
apele para a cultura do seu ambiente. Ah, estou aqui em Maringá, estou lá, estou em Maringá, então fala de Maringá. Estou aqui em Londrina, vou falar de Londrina. Estou lá em Hortolândia, vou lá falar de Hortolândia. Estou lá em Rolândia, cada um tem um contexto. Então, sempre você vai buscar o contexto. Chama-se isso valores culturais. E o último pilar, AE. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Se faltar o AE, a competência do sujeito pode ir à breca. Olha bem. Pode ter conteúdo, pode ter habilidade, pode ter linguagem, pode ter valor cultural. Se faltar o AE, pode ir à breca. AE significa administração do emocional. Quem não dá conta de administrar o emocional, ele pode detonar com a sua competência. Nós vemos isso, sobretudo, nos esportes, não é não? O cara treina, aprende conteúdo, faz... na hora H, se ele não controla o emocional, ele detona com a sua competência. Olha o jogador de futebol, não é não? Se ele não se controlar, ele vai dar butinada. A gente sempre diz, o cara tem que treinar, porque vestiu a camisa amarela, ele treme. Mas precisa poder administrar o seu emocional. Eu vou contar só um caso que me aconteceu no início desse ano. Eu fui para Manaus, dar palestra no Colégio Militar de Manaus. E aí, eu estava falando isso que eu estou falando para vocês. Quando eu falei do emocional, eu falei uma frase que está escrito, se eu passasse, está lá no fim. Aí eu passei a frase que diz assim, professor que manda aluno para fora da sala de aula, está dando um atestado da incompetência para resolver a situação complexa. Claro, hoje em dia ninguém mais manda aluno para fora da sala de aula. Mas o cara que manda aluno está dando atestado da incompetência para resolver a situação complexa. Gente, por que eu fui falar isso no colégio militar? Um professor que estava bem no fundão, levantou assim, falou assim, então eu sou incompetente? E me olhou bravo. Eu tomei um susto assim, viu aquele olhar terrível, o general que estava na frente olhou para mim dizendo, e aí professor? Né? Eu entendi o olhar dele. E eu disse, quero ver se meu modelo funciona agora comigo mesmo. Eu podia ter saído pela tangente. Não, meu amigo, não foi bem isso que eu quis dizer, talvez você não entendeu, tal, né? E saí pela tangente, preocupado com ele. Eu só me concentrei e falou, Vasco, modelo Vaskovsky-Moretovsky. Mas, professor, o senhor está afirmando que é incompetente. De repente, o senhor é incompetente mesmo. De repente, o senhor é um professor de matemática, fez um curso de matemática, de engenharia, o senhor sabe matemática. Então, o senhor não sabe mexer com o aluno. O senhor não estudou psicologia, não estudou filosofia, não estudou sociologia, não estudou nada que relaciona com o aluno. Então, o senhor se julga incompetente para ter o aluno na sala de aula, o senhor manda ele para fora para ele se encontrar com a coordenadora, com a psicóloga, com o orientador, porque eles são competentes para cuidar de aluno. O professor foi murchando, aí no final eu falei, o senhor é professor de quê mesmo? Ele falou, não, eu sou professor de matemática. Viu? Ele não era competente, ele só desenvolveu que era o pilar da conteúdo, e o segundo, a habilidade de mostrar para o aluno. E o resto? O professor tem que analisar, a grande competência dele é exatamente dizer como é que meus alunos são. E se meu aluno disse uma resposta bem atravessada para mim, o que eu faço? Mando ele para fora? Digo, ô, seu palhaço, testa a tua competência. Olha para o aluno e diz, o que você quis dizer mesmo? Explica o que você quis dizer. Não, professor, não foi nada nisso, só brincadeira. Bom, mas aqui não é aula de brincadeira. Quer dizer, você tem que dominar o seu emocional. Você mesmo que tem que ter tranquilidade. Ah, Vasco, eu estou de saco cheio, já dei aula de manhã, estou dando aula de tarde, meu marido está lá em casa enchendo meu saco, meus filhos também não sei o quê. Ou você administra o seu emocional, ou sua competência vai embora. E por fim, olhe para o meu modelo, o que está faltando? Tem uma coisa no meu modelo aí que eu não expliquei. O que é? Esses ezinhos, ou não sei se quiser, e ou né? Que estão espalhados aí.
Eu não botei com uma bolotinha, botei espalhados, para dizer que o pano de fundo para a competência se chama ética profissional. Você pode ter conteúdo, pode ter habilidade, linguagem, valor cultural, tudo. Se você não tiver ética, você desvia toda a sua potencialidade para o lado errado. Todos nós, brasileiros, vivenciamos um camarada chamado Demóstenes Torres, há poucos anos atrás. Ele tinha conteúdo, tinha habilidade, tinha linguagem, administrava o emocional, que ninguém mexia com aquela cara dele, duríssimo e tal, todo mundo abandonando, e ele lá, firme e forte. O que faltou para ele? Ética. Foi a ética que levou ele para o lado errado. E a ética é a nossa responsabilidade como professores. Então, se você olha bem para o modelo, você vai entender, para eu ser competente, eu preciso desenvolver ao mesmo tempo os 5 pilares, tendo como pano de fundo a ética, que é o respeito para a minha profissão. Vasco, mas o professor é desvalorizado nesse país, mas a educação... Olha, tem professor que é águia, que levanta voo e olha lá de cima, olha o futuro, olha o passado, ele é capaz de voar e levar seus alunos. Tem professor que é hiena. Lembra da hiena? Ó vida, ó coisa, que desgraça. O professor chegando em aula de manhã, bom dia, professor. Bom dia, coisa nenhuma. Vou pegar aquele 6º ano lá que ninguém gosta, que é uma desgraça. Bom dia, professor. Ai, não aguento mais essa profissão. Gente, não pode ser hiena. Nós não damos conta de mudar o mundo, mas temos que mudar o micro-universo que está sob nossa responsabilidade. O mundo eu não dou conta de mudar. Então eu mudo os 30, 40, que são a minha responsabilidade. É isso o professor empolgado. É isso o professor que diz, eu tenho que ser competente por uma questão de ética. Porque o que é a ética? É o respeito com o outro. Se eu for competente, eu vou formar pessoas competentes. E se eu for medíocre, vou formar mediocridades. Isso é antiético. E eu espero que o que vocês disseram, quem falou aqui, todos, que vocês tenham, que saiam daqui de hoje da minha palestra, mais competentes do que entraram. Ao menos sabe porque PBM, sabe o que é número primo, não. Então já sabe um pouco mais de conteúdo, e não só isso. Vai levar para casa e diz assim, e eu sou um professor competente? Qual dos pilares? Vocês entenderam por que eu disse bem no começo, primeiro slide, competência não se alcança, desenvolve-se. Por quê? Quanto mais conteúdo você adquirir, mais competente você é. Não, conteúdo já tenho demais. Quanto mais habilidade você desenvolver, melhor é. Quanto mais linguagem, você melhor. Quando que a gente para de desenvolver a competência? Nunca. É o eterno desafio do educador. Nunca ele para. Mas eu não sei. Os meninos de hoje estão ligados nas máquinas. Entra nessa também. Você não dá conta? Pede para a sua neta, para o seu neto, para o seu filho. Eles são rapidíssimos hoje para te ensinar. Eles só ficam bravos porque a gente não aprende rápido, né? A minha neta fica ensinando para a Sheila lá mexer. Aí a Sheila fala assim, Yasmin, não entendi isso aqui. Vó, é a 5ª vez que eu te explico, não é possível que você não entende. Mas nós fazemos isso com nossos alunos, já te expliquei para você 5 vezes e ainda você não sabe. E ainda sabe lá na prova. Coloque-se na posição, diga o que falta para mim para ser um professor competente. Qual dos 5 pilares? Ou será a ética que dá suporte à minha profissão? Obrigado pela atenção de vocês e até uma próxima. Muito obrigado, gente. Valeu. Muito obrigado, valeu. Parabéns, professor Vasco. De fato, eu não me enganei quando disse que hoje seria uma noite memorável. Foi uma bela lição para todos nós. Muito obrigado, por favor. Eu só gostaria de dizer o seguinte, nossos alunos
estão estudando e vão trabalhar numa profissão que não existe. Perfeito. Não é isto? É exatamente isso. Que profissão que existe hoje que não existia há 15 anos atrás? Alguém pode falar uma? Gastronomia não, já tinha. Computação, mais ou menos, já tinha também, mas não na intensidade. Controle de chips. Call center, por exemplo. Não tinha. Habilidades nesta máquina. Quem são os maiores professores desta máquina? As crianças. As crianças. O desafio da educação de hoje é o emprego dos nossos alunos em 10, 15, 20 anos. Por que essa máquina é fascinante? Por que não tem escola para ela? Porque ela é intuitiva, ela é lógica, ela mata a charada. A gente erra, mas ela não. Ela é isso que o aluno precisa aprender hoje para ter um bom emprego no futuro. Mas aí fica uma pergunta. Então, se eu não sei as profissões do futuro, por que eu estou fazendo meu aluno estudar física, química, matemática, biologia, história, geografia do passado? Então não dou mais isso? Eu acho que aí está o segredo. Eu não vou formar meu aluno para saber isso de cor. Foi o que nós estamos pensando juntos, não é? Ele tem que saber que isso existe. E na hora que ele precisar, ele vai saber onde procurar. Ele vai fazer a aplicação disto. Porque isso é universal. E você não sabe o que é que ele vai fazer. A profissão do passado era isso. Você estudava aquilo e ia fazer aquilo. A profissão do futuro é diferente. Você faz alguma coisa, talvez agronomia, e vai trabalhar com jardinagem. Não é legal ter um engenheiro agrônomo que seja jardineiro? Veja que uma das reclamações hoje da nossa cidade é que não tem alguns jardins que tinham no passado. Ou não é, professor Rony? Estão reclamando de alguns canteiros, poucos canteiros, mas estão reclamando. Enfim, a nossa palestra, se deixar, ela continua. E é, na verdade, um momento embriagante, porque o bom professor também nos embriaga e nos faz ficar como professores referência. Obrigado, professor Vasco, mais uma vez. A nossa reunião está terminada. Obrigado, deputado Alex Canziani.